você, quando chegou na banda ali, você tinha... Eu sei que na época vocês tiveram algumas conversas a respeito, pô, cara, tem que movimentar um pouco mais. Sim, Aí sim. o lance do gel no cabelo surgiu também para você tentar se diferenciar. Aquilo ali foi uma. Eu achava que tinha uma preocupação demasiada com a questão visual, a questão, né, até desde a postura no palco. Eu fiz show à la Robert Fripp, sentado, para tentar achar uma solução. Eu era um problema para a banda. E a galera reclamava muito com você por causa Não, disso? a galera A banda na banda reclamava? havia um descontentamento. Tem que movimentar mais, é isso? Pô, é isso que a galera falava assim? Isso aqui não era uma coisa natural, assim. Então o que aconteceu é que em 88 eu resolvi assim fazer, pô, esse negócio visual tem que achar um negócio. Eu encomendei lá uma armação de óculos, um sujeito lá, comprei um gel de algas e peguei uma camisa branca emprestada de um amigo, porque eu lembro que no início os engenheiros do Havaí todos usavam camisa branca, camisa social, todos eles. Então, bom, vou pegar isso aí, eles já estão usando diferente, usando jaqueta rasgada e tal, essas coisas meio rock café, sabe, hard rock café. Cara, eu nunca me liguei nesses aspectos visuais, não é parte do Sim. meu background. Aí eu defini esse figurino, cara, para não mexer mais, parar de encher o saco e me ligar mais de tocar. Eu tinha muita coisa, muito trabalho para desenvolver, assim, com sons, com timbres, com arranjo, introduções, solo. Eu fazia 20 solos por show, então eu era sugado, assim, mas sugado no bom sentido. Era aquilo que eu queria Era fazer. exigido, né? Eu era autoexigente também. Claro que tocar num trio não tem muita zona de conforto, então era uma coisa meio heróica. Você toca o tempo inteiro. É, e não pode falhar. Sim. Então, assim, na medida que for tendo shows, eu fui adquirindo alguns equipamentos, até como backup, porque se falhava, não pode falhar. Então, para ter uma duplinha de pedais ali já pronta para esse tipo de coisa, assim, era muito importante, era crucial ali para Sim. mim. Até a mudança de instrumentos também. Mas em 88 a gente começou a fazer show, especialmente no segundo semestre. A gente fez um show aqui no Maracanãzinho, Alternativa Nativa, e teve muita repercussão. Foi capa de Jornal do Brasil na época. E a gente estava terminando de gravar o Ouça Que Eu Digo. E a gente começou a fazer muitos shows naquele segundo semestre, e aí essas questões de movimentação e tal começaram a se dissipar, porque eu comecei naturalmente a desenvolver uma postura em palco assim que não era, que era natural e que não colidia, porque o Humberto se movimentava muito para lá e para cá. Então, para que eu vou fazer a mesma coisa, né? Chegou um momento assim que eu tive até que frear um pouco. A Entendi. gente encontrou um equilíbrio E aí bacana. parou as reclamações. Não, aí foi bom tempo e a gente foi até nessa vibe, assim, nessa postura de palco, até a gravação do disco. Nós tivemos a gravação do ao vivo, a livre imediato, no Canecão, produzido pelo Marcelo Sequinde. E aí a gente estava nessa vibe também, assim. E aí a gente gravou isso em 89. Em 90 a gente gravou o Papa é Pop. E aí mudou, foi uma página porque a gente adicionou, eu comecei a usar Mas antes do aquele Papel Pop. teclado de pé, sabe? Mas antes do Como Papel Pop teve o vermelhinho, né? Que é ouça o. o que eu digo. Isso é de Isso. 88, Esse é São Paulo. 88, tá. Aí em 89 gravamos o ao vivo no Canecão. O Marcelo Sequinte microfonou a plateia parte daquele disco. Mas nesse disco não tinha inédita, né? Tinha duas faixas gravadas em estúdio. E para escancarar o contraste entre tocar ao vivo e gravar em estúdio, teve essas duas faixas, Alívio Imediato e Nau à Deriva. E o Marcelo Sequinde, ele arregimentou músicos adicionais para sons de cordas e naipe de metais, usando aqueles equipamentos da Emulator. E então essas duas eram inéditas, as outras eram
releituras. No Papa e Pop, a gente começou a se autoproduzir. Não teve mais a figura do produtor de estúdio. A gente avaliou que a gente tinha suficiente experiência. Sim. E a gente podia ouvir um ou outro. Porque o importante na produção, eu enxergo assim, é o ouvido externo. Aquilo que quem está fazendo não é capaz de Sim. perceber. Então, o ouvido externo vai chamando a atenção. Tu não pode produzir ao vivo. Não pode autoproduzir um trabalho ao vivo, porque aí você não tem... Sim. Não tem esse revezamento possível. Você está ali, está todos, né, atuando. Então, porque no Papa e Pop mudou a sonoridade da banda. Eu comecei a usar esses teclados de pé, tipo aquelas bandas progressivas, usava aqueles Moog Taurus, né? Eu comecei a usar uma Elca com MIDI e aí ligada num teclado, para fazer sons que eu tinha feito no disco, né? Exército de um Homem Só, um baixo, uma cama no Papa e Pop. E para fazer aquilo ao vivo, então no disco já estava sempre pensando, isso aqui tem que ser possível ao vivo. Dava para fazer ao vivo, alguma coisinha ou outra, às vezes ficava mais complicado, depois a gente mudava, mas isso mudou aquela movimentação que a gente desenvolveu de 88 para 89. Eu voltei a ficar mais preso, porque eu tinha que usar aquele teclado também. E o Humberto, eu tinha composto, para ser sincero, no teclado. E aí o Humberto, nos shows, eu não ia cantar, eu ia tocar teclado. Assim. Aí ele pegou umas aulas, né, aprendeu rapidinho, ele tinha muita facilidade. E nos shows ele passou a ter um momento de estar num Fender Rhodes. Assim. Essa música, para ser sincero, você fez a harmonia e passou para ele escrever a letra? Como que foi? Não, ele passou a letra e eu fiz a música em cima. Ele passou a letra com a melodia? Não, eu fiz a melodia. Você fez a melodia? Eu fiz a letra, então uma página datilografada. Caramba, entendi. Né? Era assim que eram as nossas parcerias eram dessa maneira. Letra sem melodia, você dava o teu jeito ali encaixando a melodia harmônica. Exceto lá no GLM teve Parabólica, que aí eu gravei a música e falei para ele colocar uma letra. Foi gravado ali na Dalmo, foi o operador, eu lembro ainda da sessão. Entendi. 2 Neumanns, o 87, no meu violão, assim. Mas, enfim, poxa, são tantas informações, tantos detalhes, né, que eu me surpreendo que eu ainda lembre, assim, de muita coisa. Não, eu tenho uma curiosidade para saber como que... Porque, olha só, aqui no Rio de Janeiro, o que chegava... naquela época a gente não tinha internet, onde você chega aqui agora, vai no streaming, ouve o álbum inteiro. O que chegava para a gente nos Engenheiros eram as músicas mais leves. Assim, para ser sincero... mais baladas. Mais baladas, né? E eu me surpreendi ouvindo todos os álbuns de novo. Falei, pô, tem música até com uma pegada punk, tem drive pesado. São músicas que não chegavam. Tinha muitos lados Bs. Assim. Mas no Sul, era tipo assim, repercutia tudo? Ou era mais ou menos o que acontecia aqui pro Brasil inteiro? Olha, eu não posso dar uma afirmação assim muito exata sobre isso, mas eu acho que, apesar do sucesso que foi, Engenheiros da Bahia foi uma banda de muito sucesso, Sim. considerando uma banda gaúcha que conseguiu transpor barreiras, né? Agora, nunca deixou de ser, a meu ver, um certo santo de casa. Então, por exemplo, em Porto Alegre, não era todo mundo que gostava de Engenheiros da Bahia. Existiam muitas outras bandas e que tinham público também, e havia, claro, aí a questão, havia também rusgas, né? A questão de algumas atitudes, algumas declarações que não repercutiam bem, que não... não entendi, rusgas do lado de quem? Rusgas de bandas. Entre bandas? Assim, por exemplo, eu achava que tinha a questão da imprensa de São Paulo, Folha de São Paulo e Revista Bis, que adoravam... Batia muito em vocês, adoravam criticar Engenheiros do Havaí, porque eu acho que dava
gerava audiência, dava... sabe, nada contra criticar. Sim. Enfim, cara. Agora eu penso assim, eu tinha curiosidade de saber se a banda tivesse se mudado para São Paulo em vez do Rio de Janeiro. Não sei como é que as coisas seriam, porque às vezes tem aquele negócio, né? Tu vai, enfim, porque aqui no Rio de Janeiro a gente teve já críticas, né? Mas qual era o tipo de crítica mas que existia? não tinha essa insistência. Não era tão pesado assim, talvez? Tão rock Não, and roll? é porque assim chegava a ser criativo. Eu tenho que reconhecer que alguns críticos eles tinham criatividade. Tem um que até que começava um texto que ele falava assim que se você está pensando num consultório médico, você está esperando ali o toquezinho do telefone de espera. Aí começa, os engenheiros pode ser uma boa solução. Nossa. Não, coisas assim, né? E era muito engraçado. Mas Agora feria vocês também isso? quando vinha alguém de perto, ver de perto, as coisas mudavam um pouco. Por exemplo, veio uma vez o André Forastieri, que era um dos mais conhecidos críticos de São Paulo. Ele veio aqui, nos entrevistou, e o André, não apenas ele assistiu shows. Ele viu, mano, porque muita gente criticava sem nunca ter ouvido, nunca ter assistido. E havia uma diferença também entre o som dos discos e a banda ao vivo. E eu acho que a maioria dos críticos nunca conheceu a banda ao vivo. Mas e aí, ela ouvia o que tocava no rádio, ouvia os discos, não gostei e tal. E... ele deu uma detonada, foi isso? Eu acho que os engenheiros ajudaram a crítica naqueles tempos, porque fornecia assunto. Sim. Né? Eu acho que talvez fosse mais difícil para as críticas os críticos escreverem mal sobre a gente que morava na mesma cidade, que encontrava na mesma vizinhança, assim, não sei. Mas nessa ocasião específica, você está falando desse rapaz aí, foi o André que você falou, né? André Forastieri. Ele fez uma crítica dura? Não, primeiro, ele assistiu o show da banda, ele escreveu sobre isso, ele nos entrevistou, ele nos conheceu pessoalmente. Okay. E aí é o seguinte, aí tu vê o que ele escreveu, é bem diferente do que escreveram gente que não nos conheceram pessoalmente, não assistiram o show, né? Entendeu? Mas a crítica dele foi positiva ou foi negativa? Olha, eu acho que a crítica dele foi honesta. Foi honesta. Assim, eu não me importo que critiquem, fale mal ou fale bem, isso aí não me compete. Eu faço ali o que é possível para mim fazer, dentro do meu contexto, e todo mundo é livre para malhar, para detestar, para ignorar. Claro, isso aí estamos ainda num país livre. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita, se você é guitarrista, para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.